Bom dia, meus irmãos, graça e paz de Jesus a todos vocês. Estamos aqui concluindo a nossa série de estudos sobre o livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. Ao longo dos últimos 5 domingos, eu e o pastor Gustavo fizemos a apresentação desse livro para os irmãos. Passamos ali capítulo por capítulo, demonstrando qual a mensagem que o autor teve e revelou através desse livro para confortar os nossos corações, mas ao mesmo tempo para mostrar a realidade da doença, mas ao mesmo tempo a fé que nós devemos ter em Cristo. Irmãos, neste momento que nós estamos fazendo a gravação dessa aula, há um registro no Brasil de aproximadamente 2.625.000 pessoas confirmadas com coronavírus. Destas, nós temos aproximadamente 91 mil mortes. Contudo, mais de 1.800.000 pessoas foram recuperadas da doença. E o coronavírus trouxe uma realidade nova para o Brasil, mas em especial no contexto de igreja. E nós temos vivido isso. Nós temos passado por crises financeiras, por crises emocionais e também pela crise da fé. Então, com este objetivo, nós marcamos esta aula, agendamos essa aula de hoje para finalizar o livro e trouxemos aqui o pastor Flávio Ramos para nos ajudar nessa série de perguntas e respostas. Então, talvez nos próximos 2 domingos, neste e no próximo, nós tenhamos este trabalho para exemplificarmos essas questões que levantamos ao longo do curso. Temos aqui o pastor Gustavo, que compartilhou comigo ao longo destes dias alguns capítulos, ensinou para nós alguns capítulos. Pastor Gustavo, muito obrigado pela sua presença. De nada. E o pastor Flávio, que gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui conosco também, nos abençoando neste dia. Pastor Flávio é pastor da Igreja Batista Itaipu. Além disso, o pastor é presidente do Ministério Perspectivas Brasil e da MEAB. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Se o senhor quiser falar para nós um pouquinho destes trabalhos que o senhor tem desenvolvido aqui, fique à vontade. Sim, prazer estar com vocês aqui. Cassandro, pastor Gustavo, está de volta, né? Já estive aqui em outras vezes. Eu tenho atuado no movimento Perspectivas, é um movimento global de encorajamento para cristãos ao redor do mundo, para se engajarem no que Deus está fazendo ao redor do mundo, alcançando povos não alcançados. Inclusive, temos um curso online agora, se você tem interesse, pode procurar lá depois, perspectivasbrasil.com. E aqui em Foz do Iguaçu, na Missão Evangélica Árabe do Brasil, um ministério que tem como propósito treinar missionários para o mundo árabe e muçulmano, despertar a igreja e mobilizar o povo de Deus para amar, para compartilhar o evangelho com o povo árabe e com o povo muçulmano. É um prazer estar aqui com vocês e esse bate-papo com vocês aqui. Amém, muito obrigado. Então vamos lá, sem mais, pastor, vamos começar. Pastor Gustavo, gostaria de fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, o senhor autoriza? Pode fazer. Então, Só gostaria de lembrar que nós estamos na distância regulamentar, por isso que a gente está sem máscara, e para facilitar também para você que está assistindo aí, só para clarear, né? Só para clarear, em tempos de politicamente correto. Então tá ótimo. Pastor Flávio, no início do livro, o pastor John Piper menciona um período da vida dele em que ele foi acometido de um câncer. E que mesmo sendo um pastor cuja fé está fundamentada no Senhor, ele sofreu emocionalmente alguns dilemas na sua vida. E naquele momento, ele lembra no livro que Deus falou com ele no seu coração profundamente. Deus disse a ele que, vivo ou morto, ele ainda era de Deus, Deus estaria com ele. Diante de tantas circunstâncias que a gente ouve de Deus falar, eu pergunto para o Senhor, Deus continua falando nos dias de hoje? E de que modo Deus fala conosco nos dias de hoje, que a gente pode ter a convicção de que é Deus de fato que está falando conosco? Ótimo. O John Piper tem sido uma referência na minha vida, a influência dele nos vídeos, nos livros, na teologia. Então, bater esse papo aqui com vocês hoje sobre o livro do Piper é um privilégio. Ele escreveu, naquele tempo que ele teve câncer, dizendo, não desperdice o seu câncer. E ele deu uma grande lição a todos nós ali, que tudo que o cristão vive, seja momentos bons ou momentos difíceis, a vida só tem sentido quando ela é feita ou vivida para a glória de Deus. E o John Piper usa nesse artigo, dizendo que nós devemos então, seja no câncer ou seja na saúde, viver para a glória de Deus. Deus sim, segue falando conosco. Nosso Deus é um Deus que fala. Lá no jardim, ele falava com o homem. Ele cria todas as coisas falando. E disse Deus, Gênesis capítulo 1, haja luz, e houve luz.
o nosso Deus é o Deus da comunicação, o Deus que se relaciona falando. E Ele deixou para nós a Escritura, que talvez é a nossa principal fonte de ouvir Deus falando, a palavra de Deus, um livro registrado para nós. Então Deus fala através da Escritura, Deus fala através da natureza. O salmista vai dizer isso, que ele olha para a natureza e ele vê as obras de Deus, Deus falando conosco. Deus fala através de muitas maneiras. E quando o Piper diz que Deus falou a ele ali, certamente o Piper não está se referindo, pelo conhecimento que nós temos da teologia dele, da vida dele, que ele ouviu uma voz, ou que ele teve um êxtase. Mas certamente o Piper está querendo dizer ali que ao meditar na palavra, ao ter um tempo de oração, ao ouvir o conselho dos irmãos, a estar na comunhão com os santos, em tudo isso Deus está falando ao seu povo. Então nós temos que estar atento, porque Deus fala de diferentes maneiras. E nem sempre Ele fala o que nós queremos ouvir. E foi exatamente isso que aconteceu com o pastor John Piper. Deus falando a ele, não sabemos da maneira, mas dizendo, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Lembrando aqui a citação do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então Deus fala. Pastor Gustavo, algum complemento? Não, é apenas essa confirmação. A nossa relação com a palavra é a voz de Deus nas nossas vidas nos dias de hoje. Nos momentos de alegria, Deus fala. Nos momentos de dor, Deus fala. Essa certeza e convicção de que teremos aflições, que não somos imunes a nada, que a palavra já nos deixou. O problema é que, às vezes, são pinçadas apenas as partes que nos agradam, né? Mas, como bem disse o pastor Flávio, Deus continua falando e bradando através das Escrituras, e a gente só precisa mergulhar nelas, né, Flávio? Pastor Cassandro, se me permite ainda, as cartas de Jesus ao Apocalipse em todas, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está falando à sua igreja. Ótimo, ótimo. Pastor Gustavo, no capítulo 2, o pastor John Piper inicia falando que a voz de Deus é granito, enquanto a voz do homem é erva, mostrando essa diferença de poder, flexibilidade e resistência entre o que nós falamos e o que Deus fala. É neste capítulo que ele usa uma expressão de o segredo de entristecidos, mas alegres. Talvez tenha um link com essa questão que nós tratamos agora, de ouvir a voz do Senhor, independente de qual seja ela, nos agradando ou não nos agradando. Então, diante disso, eu pergunto, como podemos confiar que a palavra do Senhor é esse sólido fundamento que nós pregamos e precisamos no dia de hoje? E complementando a pergunta, considerando que a palavra de Deus é um sólido fundamento para nós, a fé seria ou não um salto no escuro? Boa pergunta. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é inequivocamente esse sólido fundamento que a gente vive, pelo qual a gente se orienta e pelo qual a gente se norteia. Eu acho que a nossa dificuldade é que, de uns anos para frente, nós cada vez mais deixamos a experiência falar mais alto do que a certeza da palavra. Então, o que nós experimentamos é mais forte do que aquilo que nós sabemos, ou daquilo que nós lemos, e aí a gente acaba não formando um sólido fundamento da palavra nos nossos corações. E aí sim a fé passa a ser um salto no escuro em meio às minhas emoções, quando eu começo a olhar para esse lado. Não sei se vocês gostam do filme da Marvel, mas tem um dos filmes que o Magneto ele vai sair da prisão, e que ele está lá preso, e ele vai dando passos no nada, e de repente os degraus vão aparecendo, né? Eu já vi muita gente usando essa como a ideia de se andar pela fé. Mas a Bíblia fala que a fé é uma certeza que nós temos, é a firme certeza que nós temos, baseado em Cristo Jesus, em quem Ele é, naquilo que Ele falou e naquilo que a palavra já diz. Então, crer que a fé é um salto no escuro, na minha percepção, é quando a gente trabalha a fé na base da experiência.
é o que eu estou vivendo agora. Agora, quando eu tenho a firme certeza de que quer eu morra, quer eu viva, eu estarei com o Senhor, né, que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, sejam elas boas ou ruins, mas no final elas vão formar em mim o caráter de Cristo Jesus, tudo que eu dou de passo é nessa certeza. Então, ela não é no escuro, ela é, na verdade, muito clara e muito certeira. É guiada, né? É guiada. Pastor Flávio. Me lembro, pastor, do Salmo, né? Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. E um outro salmo que me lembra, Cassandro, é: a voz do Senhor é poderosa e despedaça o cedro do Líbano. Uma árvore robusta e forte, né? Mas a voz do Senhor, a palavra do Senhor é poderosa. Então, é exatamente isso que o pastor Gustavo nos disse. Nós não andamos no escuro nesse sentido, nós não damos saltos no escuro, nós andamos por fé, nós andamos pelo fundamento que é a palavra de Deus. Maravilha. No capítulo 3, o Piper vai falar que a vontade do Senhor é santa, justa e boa. Nós cantamos isso, nós pregamos que a vontade do Senhor, que os feitos do Senhor são santos, justos e bons. Pastor Flávio, como é que a gente consegue equalizar a justiça, a bondade e a santidade de Deus numa doença que tem matado tanta gente ao redor do mundo? Como é que a gente consegue enxergar esses atributos de Deus nessa doença? Ok, eu acho que esses fundamentos são inegociáveis para um cristão. Nenhum cristão pode duvidar que Deus é bom. Nós cremos que Deus é bom, nós não precisamos olhar para as circunstâncias, porque a Bíblia diz que Ele é bom, Ele é justo. Então são fundamentos inegociáveis. Mesmo se as situações adversas mostrarem para nós o contrário, nós desconfiamos da circunstância, mesmo que ela seja muito concretas para nós, porque nós temos o fundamento que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é perfeito, que Deus é amoroso. A pergunta é, então, por que tudo isso está acontecendo? Primeiro, eu queria lembrar que nós vivemos num mundo caído. Nós não estamos no jardim perfeito como Adão e Eva estavam. Nós vivemos num mundo caído por causa dos nossos próprios pecados. E então nós estamos sujeitos às mazelas, nós estamos sujeitos à descomposição do nosso corpo, nós estamos sujeitos aos vírus, nós estamos sujeitos às maldades por causa do pecado. Não é por causa de Deus. Pelo contrário, Deus é bom, justo e amoroso. Mas nós, por causa do pecado, nos tornamos maus, rebeldes, nos rebelamos contra Ele. Mas é agora que nós fomos resgatados pelo Evangelho e pela graça de Deus, a nossa perspectiva muda. Nós entendemos Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E eu ousaria dizer aqui até mesmo esse Covid, o coronavírus. Exatamente, nós não estamos dizendo exatamente que nós estamos felizes porque as pessoas estão morrendo ou porque um parente meu foi infectado. Mas eu estou dizendo que a Bíblia diz que até nessa situação caótica, Deus está trabalhando. O bem que Paulo está escrevendo aos Romanos não é o bem nosso financeiro, não é o bem da nossa felicidade, mas o bem que Paulo está falando, Cassandro, é o bem de nós sermos moldados com Cristo. Então, coisas ruins, coisas difíceis, sofrimento, isso corrobora na vida de um discípulo de Jesus, para ele se tornar mais parecido com Jesus. Então, no final, quando nós nos aproximamos dessa santidade, nós nos aproximamos dessa vida mais próxima de Jesus, isso é o bem, isso valeu a pena. Então, isso mostra que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é perfeito. Ele não perdeu o controle. Ele está usando todas as coisas na minha vida, na sua vida, para fazer você mais parecido com Cristo. Não para você ser mais feliz, ou você ter mais dinheiro, ou você viver uma vida melhor aqui. Deus está usando tudo e todos para nos fazer mais parecido com Cristo, para o louvor da sua glória. Então, jamais a gente questiona a bondade, a justiça, o amor e
a graça de Deus. Nós olhamos para nós mesmos e vemos, são as nossas mazelas. Mas Deus, assim mesmo, está fazendo tudo isso cooperar para que a gente seja parecido com Jesus. Pastor Gustavo, dentro dessa pergunta, talvez os eventuais questionamentos que venham sobre a bondade, a justiça, a santidade de Deus, talvez não seja por uma visão humanista, a gente olhando para a nossa necessidade, o nosso sofrimento e desconsiderando o pensamento de Deus, os propósitos de Deus são infinitamente maiores que nós. Talvez não seja isso que faz a gente questionar a bondade de Deus? Boa pergunta. Quando a gente olha, vamos pensar assim, pensando ao longo dos tempos, quando você tinha uma sociedade tribal completamente bruta, embrutecida, os bárbaros e celebrando a morte, a expectativa de vida era curta, as coisas eram difíceis, a gente tinha uma certa interpretação do sofrimento e, às vezes, até a bondade seria parar de sofrer e morrer. Aí a gente está vivendo uma situação hoje onde a qualidade de vida é boa, nós estamos num país próspero, o Brasil de hoje não é um Brasil de 30 anos atrás, o Brasil que nós crescemos na nossa adolescência, é muito diferente de hoje, e o nosso conceito de bondade é o que é bom para mim, o que é bom para mim agora, Sim. nesse momento, nessa hora, nesse tempo. E aí fica difícil da gente equacionar o sofrimento em tudo isso. Fica difícil da gente pensar no mal em tudo isso. É porque a gente se transforma, nós somos a vara de medida da coisa. Exatamente. E aí o que eu faço? A culpa do meu sofrimento é do inimigo. Não pode um Deus bom me deixar sofrer. Né? E aí a culpa do meu pecado é do inimigo. Não é a minha decisão errada, a minha escolha errada, o meu próprio pecado. Não, mas é um fator externo. E aí a gente ainda tem para gravar isso aquela ideia de alguns de que Deus é o Deus do bem e o capeta é o Deus do mal em poder e forças iguais, e eles estão brigando ali. Então eu acho que toda essa visão errada, teologicamente errada, essa visão humanista que tem entrado, um evangelho muito centrado no homem, a adoração centrada no homem, com certeza nos tira o foco de perceber, da percepção do sofrimento como algo que o Senhor também permite, como o pastor Flávio falou, Deus não perdeu o rumo, Ele continua controlando a história, comandando a história, levando a história para o dia que todos nós estaremos diante do Cordeiro, celebrando, declarando o nome dEle, dizendo que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é pleno, né? Deus está conduzindo a história para isso. Então, eu acho que o Evangelho é o poder de Deus que nos transforma. Voltando àquela pergunta, por isso que esse poder nos transforma, ele nos coloca numa base sólida, que é a palavra dele. E aí a gente pode continuar, a partir disso, formar nossos pressupostos. Eu acho que agora a gente chegou muito perto da pergunta número 4, que é onde ele vai introduzir no capítulo 4 aquela expressão providência agridoce. Eu achei muito bacana essa expressão, providência agridoce, que é aquilo que é amargo, mas ao mesmo tempo é doce. E lembra muito uma expressão que o pastor Marcos Granconato utiliza. Inclusive eu vi um meme que ele fez assim com um copo de café, já citei algumas vezes na igreja, um copo onde transparente, metade dele era um café e a metade dele era um creme de leite. Ele dizia que a vida do cristão, o cristão maduro, ele toma aquele café inteiro, né? Ele não vai tomar só apenas o chantilly e vai deixar o amargo para depois. Então, entendendo essa questão de maturidade cristã e pensando nessa providência agridoce do Senhor, lhe pergunto, como pensar na soberania de Deus diante do movimento de sofrimento como é a providência? Complicado a gente pensar nisso sem sacrificar a bondade, sem sacrificar o poder de Deus. Mas como é que a gente coloca a soberania de Deus diante de um sofrimento que é agridoce, como é esse que a gente está vivendo hoje? Então, será que eu passo para o Flávio depois? É o passe e repassa aqui, né? Eu pago, então. Não, mas é muito interessante quando a gente vai olhar por esse ângulo, né? O que é melhor pensar, ou o que é melhor crer, se é que eu posso usar essa expressão? Em um Deus que sabe exatamente para onde está nos conduzindo, para onde está indo, ou um Deus que é pego de surpresa por um vírus ou por alguém que não cozinhou morcego lá na China? Esse é o ponto. Se Deus não sabe o que está acontecendo, se Deus não está conduzindo, Ele também é pego de surpresa, assim como todos nós.
Então, quando o cara comeu o morcego, ou quando fizeram o vírus, eu não sei como foi, não vamos entrar nesse mérito, e ele vai falar assim, meu eu, junto à Trindade, o que nós vamos fazer agora? Onde nós estávamos quando isso aconteceu? O que nós fizemos que saiu tão errado daquilo que a gente fez? Então, quando a gente pensa em soberania de Deus, e a gente pensa num Deus que não é soberano, a gente tem um Deus vulnerável às nossas escolhas. A gente tem um Deus com D minúsculo. Um Deus que está limitado a tempo e espaço, está limitado às minhas vontades, está limitado a todas essas questões. Então, olhando para a soberania de Deus como Deus que conduz, olhando para a Bíblia como uma narrativa única de Gênesis a Apocalipse, a gente vê uma condução, uma linha condutora em todo esse tempo, aonde Deus tem conduzido a história para o seu fim. O pastor Paulo Borges Júnior, ele falando que a fome é o lugar onde Deus encontra com a necessidade do faminto. A fome, e aí ele usa a história de José, ele fala assim que a fome veio e daí Deus falou, o que eu vou fazer? Peraí, deixa eu pegar o José aqui, deixa eu ver como é que ele vai organizar esse negócio. Não, ele prepara a vida inteira o José para estar naquele momento de fome, onde ele pôde alimentar o povo, onde ele pôde mostrar a graça dele, e mais pessoas conheceram e puderam dar glória e graça ao Senhor. E na própria vida de José, José diz, onde vocês intentaram para o mal, Deus intentava o bem em todo o tempo, olhando para a história dele. Então, talvez a história de José seja, para mim, um bom modelo para a gente pensar na soberania de Deus. Em todo o tempo, o Senhor estava conduzindo ele para aquele momento, para aquele tempo, onde a história dele foi onde o propósito, o Piper vai falar isso no livro, né? Onde o propósito de Deus para ele foi plenamente cumprido, né? No final da vida de José, ele diz que, final da vida não, final desse reencontro dele com os irmãos, ele diz, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Pastor, nessa questão do pastor Gustavo, Deus então não deixou de ser soberano com relação ao coronavírus? Não, jamais, jamais. A Escritura diz que não há variação de mudança nele. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. E se me permite, Cassandro, eu me lembro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas é boa, perfeita e agradável na perspectiva de Deus, porque muitas vezes para nós não é boa, porque nós sofremos. Ela é agradável porque Deus está conduzindo todas as coisas. Mas para mim muitas vezes não é agradável, é amarga, como diz o Piper, é dolorosa. O próprio Senhor Jesus na cruz passou por isso. Quando ele estava lá na cruz, ele diz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Para Jesus ali, a vontade do Pai era terrível, cruel. Mas a vontade do Pai ali, que era o sofrimento de Jesus, era bom, agradável, e é nisso que resulta a nossa salvação. O sofrimento, a dor, a amargura de Cristo, o cálice que Ele tomou, redunda em salvação, perdão e graça para nós. E agora é a mesma coisa, agora é vamos dizer assim, o reverso, né? Nós passando por momentos difíceis, momentos de dor, de amargura, mas para quê? Para glorificar o Pai, para exaltar o Pai. Vivendo então a sua vontade boa, perfeita e agradável, mas na perspectiva dele. Se me permite só uma coisa, Cassandra, acrescentar, eu acho que questionar, isso que o pastor Flávio falou, né? Jesus no Getsemane falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nem sempre a gente entende. E não é errado dizer, Senhor, eu não entendo, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo perceber aonde que o Senhor... Eu não consigo entender qual que é o plano geral, mas eu escolho inclinar meu coração e colocar ele diante do Senhor. Eu me lembro de um amigo que eu fui consolar, ele tinha perdido o filho 3 dias antes da criança nascer, criança toda formada. E ele olhou para mim e ele perguntou assim, por quê? A única coisa que eu pude falar para ele assim, eu não sei. Por que eu não sei? A única coisa que eu posso fazer é sentar do seu lado, chorar junto e sei que o Senhor vai trazer o consolo e uma hora você vai entender. Nem que seja no dia que você chegar nos céus e olhar nos olhos de Jesus. Então, é perfeitamente aceitável a dúvida ou a pergunta,
se é que eu posso colocar dessa forma. Mas a gente, junto com a pergunta, a gente precisa vir à disposição de coração e dizer, Senhor, não, eu não entendo, mas eu me submeto ao Senhor, eu quero entender, ajuda-me na minha falta de fé. Então, na pergunta 4, nós falamos acerca da soberania de Deus e definimos a nossa compreensão de que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o coronavírus. Aí nós chegamos na questão 5, e nós vamos lembrar de algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano, né? Há um tempo passou por aqui, não sei se passou por lá, mas passou por aqui aqueles movimentos de batalha espiritual, onde as pessoas elevavam ou promoviam Satanás ao mesmo nível de poder e glória de Deus. Entendiam que havia uma luta celestial constante entre Deus e o diabo, sendo que havia inclusive o risco de Deus perder essa batalha, uma vez que o diabo tinha o mesmo poder de igualdade. Aí nós chegamos no momento, na decorrência disso, muitas pessoas começaram a entender que tudo que vem de mal no mundo é provisão do diabo. Então, muitas igrejas, nesse movimento de coronavírus, a gente viu isso acontecer na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, pessoas proclamando a cura, determinando que Satanás estava amarrado, que Satanás não iria agir, que as pessoas não contrairiam o coronavírus, porque eles estariam imunes por uma palavra profética que eles determinariam. Então, nós entendemos aqui que Deus é soberano sobre tudo. Então, uma pergunta direta, que é a questão 5. Deus controla o coronavírus? Deus é o autor mediato do coronavírus? O pastor Gustavo mencionou na resposta anterior que, independente de quem fez a sopa do morcego, né? Então a gente pode entender que há a instrumentalização humana, mas Deus seria o autor mediato disso tudo? E se sim, se a resposta for sim, nós podemos então descansar e nos isentar de qualquer tipo de responsabilidade quanto à não infecção, como por exemplo, não preciso me preocupar em usar máscara, em higienizar as minhas mãos. Se Deus controla o coronavírus, se for verdade essa afirmação, eu não tenho nenhuma participação nisso? Você resolveu lançar sobre mim agora, isso é perseguição, né? São 3 perguntas e... O pastor Gustavo selecionou e falou assim, isso aqui é o pastor Flávio. Muito amigo. Voto com o relator. Ok, vamos tentar responder. É difícil nós falarmos que Deus é o autor do coronavírus. Eu não tenho autorização de Deus para falar se Ele é o autor ou não. O que eu tenho a autorização que Ele deixou para eu falar, que Ele é soberano e que Ele está no controle do coronavírus. Isso a Bíblia aponta para nós. O que a Bíblia fala também para nós é que Deus usa todas as situações, seja as situações boas e as situações más, para fazer o bem para o seu povo e trazer glória para o seu nome. Então Deus não é o autor do pecado, nem do mal em si, mas Deus, como controlador de todas as coisas, Ele tem o poder de fazer com que todas as coisas possam terminar em glória para o seu nome. Foi citado aqui a história de José, e que todas as coisas, mesmo a perseguição, a dor, o escândalo, possa servir de algo bom para o seu povo. Então eu não poderia responder se Deus é o autor, mas eu posso responder com toda certeza que Deus está usando o coronavírus para que o nome dele seja conhecido, para que o povo dele seja abençoado, despertado, encorajado. Deus controla o coronavírus? Evidente que sim. Você vai se lembrar da história de Jonas. Jonas estava lá debaixo de uma árvore e tem um vermezinho ali, que Deus ordena a esse verme a ir comer a planta que está trazendo sombra sobre a cabeça de Jonas. E o verme obedece. Vai lá, come a árvore, e aí Jonas agora está debaixo daquele sol escaldante. Então Deus controla o verme, Deus controla o corvo, Deus controla a natureza, e esse bichinho aí, esse coronavírus, não vai... Ele está debaixo do controle de Deus, ele não pegou Deus de surpresa. Então, Deus controla tudo isso. Deus pode, com uma palavra agora, acabar com tudo isso. Por que ele não faz? Eu não sei, o pastor Gustavo deve saber, o pastor Cassandro deve saber. Mas Deus tem o controle. Deus controla isso. Aí a Bíblia diz, se ele é o autor disso, nós não teríamos dificuldade para dizer que ele poderia ser o autor disso com propósitos que são ocultos a nós.
mas Ele está controlando todas essas coisas. E tudo no final vai ser para o bem do seu povo, para a sua glória, para cumprir os propósitos eternos de Deus. É isso que a Bíblia Sagrada nos orienta. Pastor Gustavo, um complemento? Eu só quero complementar nessa que você falou sobre se Deus controla, então eu não faço nada, né? Eu acho que isso era uma coisa interessante da gente pensar por essa ideia da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Eu me lembro de um amigo, a gente conversando, a esposa dele convencendo ele a melhorar a saúde, porque com os níveis todos fora de lugar, triglicérides, pressão, Alterado. tudo alterado, tudo. Eu falei com ele que ele é um filho do rei, porque tudo nele estava lá em cima, sabe? Tudo máximo, triglicérides alto, colesterol alto. Sempre acima da média. Sempre acima da média. E ele falando que não, que Deus sabe a hora dele, a hora que for para ele morrer, ele vai morrer. Então ele não precisa se cuidar. Eu disse para ele, cara, eu não penso dessa maneira. Creio que Deus também nos convida a ter responsabilidade sobre isso. Deus sabe a minha hora, o problema é como eu vou chegar lá. Eu quero chegar lá, pelo menos, sem ter dado muito trabalho para quem está do meu lado. Então, eu não posso prever se eu vou ter ou não um aneurisma, vamos dizer assim. Mas eu sei que se eu estou acima do peso, se meus níveis de colesterol, de todas essas coisas estão fora do lugar, eu preciso fazer alguma coisa para baixá-lo, porque é parte da minha responsabilidade. Então, eu não sei como equalizar isso. Assim, a minha visão é, eu preciso usar máscara, é o que nós estamos fazendo na igreja, nós estamos usando máscara, nós optamos por ficar mais tempo online, nós optamos por ter o álcool em gel, por ter todas as coisas, por cuidar, ninguém vai sair por aí abraçando gente que está espirrando, né? Então nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, dentro daquele fator preventivo. Mas se for da vontade de Deus e se um de nós for acometido, nós também cremos que Ele pode todas as coisas e vai usar tudo isso para o seu benefício. Se me permite, Cassandra, aquela situação que você falou, né, da batalha espiritual, isso fez um mal à igreja. Isso tem feito mal à igreja, as pessoas atribuírem a Satanás poder que ele não o tem. Lutero disse que Satanás é um cãozinho na coleira de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás enviou esse espinho na carne. Mas não era o Satanás o autor desse espinho na carne, porque o próprio Paulo diz que esse espinho na carne é para que ele não ficasse soberbo. Então a gente vê aí Deus soberano usando até mesmo as ações infernais do diabo contra a vida do seu servo para um propósito maior. O propósito de Deus manter o seu servo na humildade. Então, Satanás não tem todo o poder. Ele também está debaixo do controle de Deus. Você vai se lembrar da história de Jó, e eu poderia citar muitas outras histórias. Então, somente um tem o controle de todas as coisas. Eu e você não temos, o diabo também não tem, mas Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. Deus é soberano, né? Soberano sobre tudo, sobre todos. Amém. E sem isenção da minha parte, da minha responsabilidade. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade Exatamente. É um tema que a gente pode depois conversar. É complexo demais para a gente, em uma pergunta, abarcá-lo, né? E muito importante para a gente entender. Quando eu estou usando máscara, ou quando a minha igreja não está fazendo uma reunião pública, eu também estou testemunhando do Evangelho. Porque nós estamos demonstrando que nós não somos uma comunidade à parte, nós somos um povo escolhido, mas nós somos um povo dentro do povo, e nós não vivemos separados, não é o Covid deles e nós aqui imunes, somos todos nós juntos, e nós queremos dar testemunho, nós queremos testemunhar de Cristo nesse tempo. Então a gente usa máscara, a gente fecha o templo, mas há um princípio, nós não paramos, nós continuamos a adorar o Senhor. E é isso que nós estamos testemunhando para a sociedade. Amém. Isso faz parte das boas obras, né? Exatamente. Boas obras nem sempre é alimentar somente o faminto, mas também demonstrar a responsabilidade social e cívica que a igreja do Senhor tem, né? Pois, questão 7, pastor Flávio. Pastor, durante esse momento de pandemia,
e algo que não mudou até agora, é que as autoridades continuam tomando as suas decisões com base nas informações que elas recebem. Informações científicas, de academia, enfim. O que nós vimos até agora é que ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Ninguém tem respostas para as pessoas. Uma pesquisa científica vem e diz que a medicação tal resolve, outra diz que não resolve. Um vem e diz que o método tal é o suficiente para conter o avanço da doença, e outro diz que esse método não é efetivo. Ou seja, a gente tem a academia, a ciência em grandes controvérsias, a gente tem autoridades políticas em controvérsia, a gente tem autoridades econômicas em controvérsia, a sociedade está sem respostas. Então, nossa pergunta é, em quem nós devemos confiar? Será que o coronavírus serviu para mostrar hoje, para a Igreja do Senhor, que o Estado, talvez até para aquelas correntes um pouco mais progressistas, que o Estado não tem todas as respostas que a Igreja precisa, ou que talvez a Igreja não pode ser guiada exclusivamente pelas decisões políticas, econômicas e estatais que são apresentadas a nós? Outra pergunta que é perseguição, né, Cassandra? Ô, Gustavo, foi você que ajudou aí, né? Ok. Realmente, nós vivemos num momento de muita confusão. A ciência, que se endeusava com as respostas inequívocas, mostra para nós que existem ciências divergens, falhas. Então, nós não rejeitamos a ciência, mas nós não confiamos na ciência. Políticos, a mesma coisa, nós temos políticos. Nós temos pessoas que estão só interessadas em si mesmo e não estão preocupadas com o bem da comunidade, mas também nós não podemos generalizar, dizer que tudo político tem que colocar tudo e tacar fogo. Então nós vivemos em tempo de confusão. Isso para quê? Para mostrar para mim e para você, irmão e irmã, que o único fundamento é o Senhor, é a sua palavra. Então nós como cristãos agora, nós precisamos ser muito sábios. Não é tempo da gente entrar nessa briga. Não é tempo da gente tomar partido. Não é tempo da gente criticar uns aos outros, porque todos nós estamos perdidos pensando nessa situação. Agora, nós lembramos que a igreja, ela não está debaixo da autonomia do Estado. A igreja é uma outra esfera, assim como a família também é uma outra esfera. A igreja corrobora com o Estado, ela ajuda em alguns sentidos os Estados, mas o Estado ele não pode intervir nas decisões da igreja. Mas há momentos que o Estado vai entrar em situações que nós precisamos ter um CNPJ, nós precisamos ter algumas situações que nos ligam ao Estado, mas nós não somos dirigidos pelo Estado. Nós não somos governados pelo Estado. Nós cooperamos com o Estado, mas nós somos dirigidos pelo cabeça, Cristo. Então, nós estamos guiados pelo cabeça, que é Cristo, dirigidos por Ele, mostrando que nós estamos aqui para servir, inclusive para abençoar o Estado, inclusive para corroborar e contribuir para que a ciência traga benefícios para a sociedade. Porque nós, como igreja, nós deveríamos estar preocupados com a glória de Deus e o bem das pessoas, a salvação das pessoas. Então, eu acho que não é hora da igreja entrar nessa luta, seja contra o Estado, contra a ciência, mas também não é hora da igreja abraçar o Estado, abraçar a ciência. É hora da igreja dizer, nós só temos um fundamento, que é o Evangelho. E nós queremos julgar o Estado, queremos julgar a situação política, queremos julgar a ciência à luz do Evangelho. Não é uma tarefa muito fácil, não. E eu creio também que um dos papéis muito fortes nosso agora é interceder por tudo isso que está acontecendo. A gente já acabou, o vírus trouxe para a gente a certeza de que a ciência não é exata.
que a interpretação, tem médico que acha que é assim, tem infectologista que acha que é assado, e tem, todo mundo tem um fundamento, Eu achei têm muito um bacana fundamento. essa colocação que o pastor Flávio falou, que não há mais a ciência, São as ciências. Né? Você ter exatamente. esse entendimento, né? Exatamente. E a gente tem que ter o entendimento que a gente vive um momento hoje na história do nosso país, você que está nos escutando, de extrema polarização. O que era uma doença virou um alvo político, ela virou uma briga, virou uma guerra. O remédio tem partido agora. E infelizmente, alguns de nós cristãos, a gente está entrando nessa guerra. Então, a gente percebe assim, muitas vezes, você vê, um irmão diz assim, eu creio que o tratamento A funciona. O irmão B não vai dizer, não, eu não creio. O irmão B ataca aquele irmão, dizendo, como você já se viu? E a gente está nesse momento polarizado. Então, o que o pastor Flávio trouxe é extremamente importante. O Estado não nos governa, a igreja de CNPJ ela tem suas atribuições com o Estado, mas o organismo composto de vários CPFs, não. Esse que cresce, esse que se mobiliza, esse que intercede. E eu queria acrescentar mais uma coisa aqui. Talvez o coronavírus mostrou para nós, que somos pastores, a nossa responsabilidade em formar as nossas crianças e jovens para serem profissionais e cientistas para a glória de Deus. A ciência e a fé se separaram por um tempo. E hoje nós precisamos, homens e mulheres de Deus, ocupando esse lugar e fazendo ciência para a glória de Deus. Então, eu acho que talvez para nós fique uma lição, pastor Flávio, preparar melhor os nossos jovens para a academia, para que eles entrem na academia para a glória de Deus. Muito bom. Ainda uma situação que eu me esqueci, Cassandro, que talvez você que está nos ouvindo está dizendo, mas o Estado interviu na igreja fechando a igreja. Não, o Estado não fechou a igreja. Nós, pastores, entendemos que isso era um bem para a sociedade. O Estado não nos proibiu de cultuar. Nós continuamos a cultuar, com a autorização ou sem autorização do Estado. E nós não dependemos do espaço físico para cultuar. Se o Estado baixa um decreto dizendo que o cristão está proibido de adorar a Jesus, nós estamos contra o Estado. Agora, se o Estado baixa um decreto que não é saudável para o bem da população, a igreja se reunir no espaço físico, nós analisamos e refletimos e olhamos para a Escritura e dizemos, faz sentido o que o Estado está dizendo. Isso não significa que nós estamos sendo dirigidos pelo Estado. Nós somos dirigidos pela palavra do Senhor. Nós não vamos parar de adorar o Senhor, seja com o Estado ou sem o Estado, porque nós somos dirigidos, eu repito, por Cristo, o cabeça da igreja. Nós escolhemos não abrir, Exatamente. mas nós escolhemos continuar cultuando. Exatamente.